wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this away. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying, it will make stop your lying, it will start the devil flying, and it's good enough for me. Give it all time, it's done, give it all time, it's done, give it all time, it's done, it's good enough for me. It's so good I won't know other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this all time, give me this all time, give me this all time, it's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we're gathered home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bid me cease to roam and leave. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos nesta manhã a leitura de São João, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Já foi anunciado aí, né? Depois da leitura, a irmã Vivian vai cantar o hino Salvação, do cantor cristão. Temos algumas perguntas. A irmã pergunta
A irmã não, está anônimo. Não sei se é irmã ou se é irmão. Eu ainda estou respondendo e-mail anônimo. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente tira o aproveitamento. E eu fico olhando para as pessoas quando estão tomando a ceia. E ela se lembra, afirma que eu disse que quando passam esses rapazes com essa barba do mundo, esses garoto propaganda, eu tiro os olhos deles. É fácil a senhora entender, porque eu tiro os olhos para não reprovar naquela hora. Porque se eu olhar, é a mesma coisa de olhar uma mulher de short, calça esporte, cabelo cortado. Ela está seguindo a moda do mundo. E eles estão seguindo o mundo, a moda do mundo. Eu não me refiro a esse cidadão, aquele que já tinha isso, não é por moda. Mas você sabe muito bem o que eu... Isso eu não olho na medida do possível porque vou reprovar. Aí eu tiro a vista para não reprovar, deixar passar, sem aquela reprovação. Essa pergunta é engraçada. Gostaria de saber sobre a sexta dimensão. Se os eleitos estão dentro de um aquário. Deus abençoe os irmãos. Não, não é assim. Pega o quinto selo. O quinto selo não é aquela primeira versão, não, a atual, não é? Tradução. Porque a primeira foi traduzida do espanhol para o português. Acho que ninguém tem aquilo mais. E o atual desde muito tempo, é traduzido do original, do inglês para o português. Então, leia o quinto selo a partir do parágrafo 347. Serve para todo mundo que está me ouvindo. Sobre a sexta dimensão. Quando o irmão Branham estava recostado numa cama velha com sua esposa, isso tudo me chama atenção e me causa inveja. Coisas boas, uma cama velha, igual a minha da minha barraca, lá no Recanto. Uma cama velha. E ele estava recostado cedo. Falou com a irmã Meda, ela estava dormindo. E ele foi subindo até a sexta dimensão. A experiência principal nesse sentido é do quinto selo, a partir do parágrafo 347. 3, 4, 7. No quinto selo.
Essa aqui é sobre o almoço das crianças e a distribuição de brinquedos. Eu acho que a irmã foi muito rigorosa, não é? Diz que tem mais meninos de fora do que da igreja. Não, e a senhora foi bem. Eu não acredito assim, não. Tem mais crianças da igreja. Agora, como é que a gente vai fazer? A avó traz o neto, a tia traz o sobrinho, a gente vai pôr um filtro ali na porta. E a mesma coisa os brinquedos acontece com os brinquedos. Né? O que não é justo é ficar alguém da igreja sem ganhar aquilo. Isso não é justo. Mas é inevitável, é igual marcar banco. Né? É inevitável. Os diáconos não podem controlar isso. Muitas coisas dependem da consciência da pessoa, do bom senso. E nesse caso do almoço das crianças e dos brinquedos, deve haver bom senso da parte dos avós, das mães, dos pais, dos parentes adultos, né? Deixa eu ver isso aqui. Às vezes, por causa de um controle de natalidade, da forma natural, eles chamam de tabelinha. Tem alguns casamentos que têm se esfriado, e não só esfriado, mas congelados. Não sinto mais falta dele, não quero mais ficar perto. Antes, contava as horas para ele chegar em casa. Hoje, conta as horas para ele sair. Já não sei se o amo mais. Peço a Deus para o meu casamento não ser um casamento suportado. Não sei se apanhei algum espírito, isso é sem dúvida que apanhou. Ou se algum espírito tem invadido o nosso lar. Socorro, pastor, nos ajude. E começou justamente por causa disso. Para evitar filhos. Aqui tem um outro que pode ser associado a este e que serve de exemplo também, porque no caso aqui a irmã, eu não sei se é daqui de Goiânia, enfrenta praticamente a mesma coisa, aquilo que foi um sonho, isso
não passou de sonho. No começo do casamento, eu até conseguia ser submissa. Agora, ontem na mensagem Sala de Experiência, o irmão Brana citou ali na mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Quer dizer, ele pega os homens aí. E você, homem, que deixa sua mulher mandar, ser a chefe da casa, mandar, quero, não quero, faz o que quer. Por que você não bate o pé para ela? Acontece, irmão Brana, que se bater o pé, vai ficar doendo tanto bater. Perigoso até ficar aleijado. E termina acabando o casamento. Porque o casamento acaba, e às vezes não se separam. Vive 30, 40, 50 anos juntos na mesma casa, mesma cama, mesma mesa, mas o casamento acabou. Ele tem um elo, não é exclusivamente o íntimo, ele tem um elo de amor que não depende da parte íntima, embora ela contribua até com a saúde. Mas se acaba. Agora ela diz: eu não consegui ser submissa. Ouvia e ouvia sem questionar. Mas espera, eu vou voltar aqui. Ele dá uma crônica, não é? No entanto, descubro a cada instante que isto não passou de um sonho. No começo do casamento, eu até conseguia ser submissa. Ora, se não quer nada com Efésios 5, não quer nada com a Bíblia, não tem interesse de ouvir uma mensagem para pôr em prática na vida, então, o que está querendo, não é? Mas ela dá uma grande lição aqui. Eu conseguia ser submissa. Ouvia e ouvia sem questionar. Ficar calado. Parece que consente com tudo, não é? Mas com o passar do tempo, depois de tantas brigas e discussões, me vejo sempre desafiando o meu marido. Não consigo ficar calada, respondo. O enfrento com palavras, depois me arrependo. Tem isso a favor dela. Depois me arrependo, choro, peço perdão. E há aquelas que não está nem aí, está pronta para outra. Mas logo estamos na mesma situação. Sei que a culpada sou eu, pois sou mulher e não posso ser submissa. Eu sou culpada. Eu não posso ser submissa ou questionar meu marido. É um bom homem, muito zeloso e cuidadoso. No entanto,
muito exigente, pontua tudo, observa tudo, menciona tudo, faz questão de detalhes. É porque ele que paga a energia, não é? Por isso você não apaga. Eu fico olhando aqui para não falar nas casas, não é? Por que quando vai limpar o escritório tem que acender tudo quanto é luz que está lá dentro? Está trabalhando no outro quarto, termina aquele quarto, apaga a luz. Passa para o outro, acende. Apaga. É porque não paga. Quem não paga, não apaga. Só faz ligar. E aí então vem a exigência. E ele sempre me diz que isto é cuidado dele para comigo, e que se um dia ele vier a faltar, vou sofrer, e acredito nele. É muito bom para mim. Ele tem um bom coração, cristão, cuida, zela, um ótimo marido. Ah, que beleza! Ainda há esperança para a senhora. Ele é um ótimo marido. Tenho medo de perdê-lo. Já fiz tudo, já orei, já chorei, já adoeci. Ainda tem esperança. Tenho medo de perdê-lo. Já fiz tudo, já orei, já chorei, já adoeci, mas me pego sempre agindo da mesma forma. A nossa convivência tem se tornado cada dia mais difícil, mas honestamente prefiro atribuir tudo a mim. Sou nervosa, estressada, exigente, impaciente, falo muito, embora com tudo isso, em meu coração sou uma pessoa boa, não tenho um coração mau. Tudo que falo ou faço é por impulso, como dizem, apenas da boca para fora, mas não consigo controlar isso. E temo que meu casamento se desfaça. Todo aquele encanto já se foi. E fico triste por isso, por saber que se tudo terminar, serei a única responsável. Por favor, me ajude, preciso ser liberta. Seja liberta. Vocês duas sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O ministro fez essa reclamação para o irmão Branham. Ele falou: amenize seu gênio, sua natureza, lendo e orando. Ainda há esperança. Lendo e orando. É uma boa lição. De vez em quando aparece uma assim que reconhece. Mas quando ele faltar, aí as coisas vão ser diferentes. Não vai gastar à toa com festas, com coisas, com isso, com aquilo. Aí é hora que a onça vai beber água, né? Quando ele faltar. Tudo tem um centro, tudo tem limite. Tudo tem que ter limite. Mas isso está no Espírito.
E há pessoas que, para viver, sair do estresse, elas têm que comprar. Outras têm que vender o que têm. Outras têm que viajar. É um espírito de viagem. Outros têm que fazer cada besteira. Não? Eles dizem que é psíquico, mas na verdade é espírito. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu de acordo com a necessidade dele. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora era um príncipe dos judeus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o qual é nascido, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Mestre, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Até o verso 12, o irmão Brano usou. Jesus, nós temos de pregar. O povo sai de casa, tem sacrifício, e às vezes tem que ser aborrecido, ferido,
mas cada um entende que é para o seu próprio bem, é para a sua salvação, é para aumentar a sua fé. Que ninguém, ó Pai, dê lugar a um espírito de revolta, mas seja humilde como essa irmã se humilhou, se humilha e pede ajuda, ó Pai. Eu preciso de ajuda, Jesus. Eu preciso. Nós precisamos de ajuda. Nós não temos que fazer aquilo mais. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Irmã Vivian, salvação. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos
Deus abençoe. Mantenha esse espírito bom. Eu devo sempre explicar isso que o irmão Brana diz, que fumar, beber, prostituir, mentir, essas coisas não são pecado. Então a pessoa leva um susto. Até me telefonaram sobre isso. Mas ele completa. Você faz essas coisas dando prova de que você é incrédulo. O pecado é a incredulidade, é a dúvida, é a falta de encarar a palavra como ela é. Então, não há ninguém que não peque. E pecado não tem cor, pecado não tem tamanho. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Ele disse isso. Mas não sou culpado disso, mas sou culpado daquilo. Então, o que acontece? É para isso que a fé, que é o contrário da incredulidade, é o oposto, te mostra o que é certo, o que é errado. Onde você errou, onde você falhou. Em que você está errando? Em não ser submissa. É o que acabamos de ouvir. Ela tem noção e pede socorro. E ela vai vencer. Porque a maior confissão que existe, aliás, a única verdadeira, é não fazer mais. É não fumar mais, não beber mais, não prostituir mais, não mentir mais. Aquele que mentia, não minta mais. É o que a Bíblia ensina. A maior confissão é arrependimento. O sentido etimológico da palavra arrependimento quer dizer dar meia volta. Você dando a meia volta, não é a volta inteira, senão você volta para o mesmo lugar. Meia volta, você muda em direção contrária. Você estava indo para lá, esse aqui foi meia volta. Essa é a principal confissão. Quando Pedro respondeu àqueles que haviam se compungido em seus corações, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos desses caminhos. Arrepende do que cometeu, se converte do que você crê, tem crido até aqui. Agora é Jesus Cristo. E sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai lutar mais, não vai ter que enfrentar mais o pecado, dia e noite. João diz que quem pensa
Ao contrário, em outras palavras, ele está chamando Deus de mentiroso. Então veja o grande sacrifício de Jesus. Aí é onde você passa a amar a Jesus Cristo. Se uma pessoa salvar a sua vida, você vendo a morte ali, e vem uma pessoa e te salva, como você vai ter aquela pessoa a partir daquilo? Salvou para viver mais uns dias. Que médico maravilhoso! Para viver mais uns dias, mais uns anos. Agora, Jesus, Cristo, salvou para viver eternamente. Mas como se manter limpo diante de Deus? Porque Ele é perfeito. Então Deus pôs esse vermelho entre si e o homem, entre si e a mulher. Esse vermelho é o sangue de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a experiência do irmão Branham, não só de uma vez, mas daquela senhora de idade lá no bar. E Deus mostrou para ele o sangue sendo bombeado 24 horas por dia, por ele. E quando aquele casal estava desenrolando cena amorosa diante do povo, diante da multidão, o Espírito Santo disse para ele: essa é a trama que eu te falei, te avisei, que havia contra você. Aquilo foi uma trama. Aquilo foi planejado, daquele casal ir lá para frente. Então, o que ele disse? Eu não sou culpado disso aí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu vos perdoo. E aí, então, o Espírito Santo tomou conta da reunião. Aí então o Espírito Santo toma conta de você. Para de fazer planos. Leia e ore, e a senhora vai ter isso que a senhora luta para ter. A submissão é Bíblia, é uma ordem escriturística, é Deus. Eu tenho pena da mulher que não é submissa, e para o marido manter o casamento é como disse um médico: você tem que fazer tudo que ela quer, dar um cartão de crédito e deixa comprar tudo e fazer tudo e vai aonde quiser e vai para lá e vai para cá e fica aquela, a vovó fala, barata tonta. Mas se não ler e não orar,
só pela vontade própria, não consegue. Não consegue ficar calado. Porque as respostas vêm. As respostas vêm. E você mostra então o seu novo nascimento. Aí é quando você nasce de novo. E esse novo nascimento é como um helicóptero. Como é que chama onde o helicóptero pousa? Hã? Heliporto. Aí vem o helicóptero e desce ali, porque tem a base para ele. Aí então vem o Espírito Santo, porque tem a base para ele. É o novo nascimento, é isso. E Nicodemos, como um príncipe dos judeus, mas ele não entendia nada sobre o Espírito Santo. Ele entendia demais sobre a lei, mas sobre o Espírito Santo ele era analfabeto. Jesus, sendo você príncipe dos judeus e não sabe isso? É. Mas Deus fez tudo para que o homem possa comparecer diante dele como perfeito. Debaixo do sangue, ele tem sentidos do espírito, sentidos do corpo e sentidos da alma. E ali habita somente ou é a dúvida, que é a incredulidade, aí é o pecado, ou a fé. E se ele está vivendo dessa forma, como vencedor, como vencedora, é uma batalha, é o cão negro com cão branco, todo o tempo rosnando, porque você, quando gosta de algum alimento, você faz tudo para ter aquele alimento. Você vai e compra, você gasta com aquilo. E aí é onde você disciplina os seus apetites, os seus desejos. E aí é onde Deus vai te julgar pelos desejos do seu coração. É a escola. É quando Deus vai julgar pelos desejos do coração. Tem o cabelo longo. O irmão Branham disse, não, eu sei que há mulheres que não têm cabelos longos. Eu falo cabelo curto, mas não é porque é para aquelas que cortaram seus cabelos. Ele fala isso na mensagem, é o poder da sua ressurreição. Mas se ela tem o cabelo longo,
mas o seu desejo é ter cortado Ele te vê de acordo com o seu desejo. É claro que nós não fazemos muitas coisas porque Ele proíbe, porque a Bíblia proíbe. Nós fazemos muitas coisas porque a Bíblia ensina a fazer, manda fazer. Então aí está a cristã, o cristão. Não vamos pensar nada demais a respeito de quem quer que seja pregador, seja evangelista, seja pastor, seja diácono, seja a irmã fulana, o irmão tal. Saber que eles são humanos como nós. Aí é quando você se lembra. Ele diz no 5º selo, para você orar por ele. No caso aqui, a irmã está pedindo oração, pedindo ajuda. E nós não temos ajuda maior de um para o outro, maior do que a oração, do que a intercessão. Por que ele deu o quíntuplo de Efésios? Para quê? Aqui vamos repetir. Ele deu o quíntuplo de Efésios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Agora, santos quer dizer separados. Ele não vai aperfeiçoar quem não se separou. Isso quer dizer que não é santo. Não se separou do mundo na moda, quer seja homem, mulher. Não se separou do mundo nos desejos carnais, porque a tendência é pegar espíritos. Agora há pouco fala-se de um surto de conjuntivite. Me disseram que isso saiu lá do sul, foi parar no norte, lá no Pará. Agora já estão falando de um surto de febre amarela. É brincadeira, no século XXI. Ainda falar em febre amarela é brincadeira. Isso causa epidemia. Esparrama. Um pega no outro. Assim é o espírito mundano, o espírito do futebol, o espírito da televisão. E dentro da televisão tem pratos diversos, tem iguarias diversas, inclusive novelas, que é o prato-chefe, é o prato-chefe. Essa epidemia que pega pelo celular, pelo zap. Aí alguém diz, está vendo? Isso não causa só o mal, causa bem também. Está vendo? Olha aí.
O senhor está vendo aí, ó, que bem que causou? Sim, eu sei que isso é uma árvore da ciência do bem e do mal. Agora, se você vai usar só para o bem, então você vai escovar os dentes, é claro. Mas que é árvore da ciência do bem e do mal, é onde a escola leva você a raciocinar de uma forma imparcial, não se entrincheirando, dizendo isso não é para mim. Parece brincadeira, mas tem aquele irmão que todas as vezes o pastor pregava, ele ia dizer para o pastor: ô irmão, pastor, isso foi tudo para o irmão fulano. O senhor pregou para ele, o senhor pregou para ela. Mas um dia chegou, ele sempre chega adiantado, e caiu um temporal e ninguém foi no culto, só ele. Aí o pastor aproveitou. Quero ver o que ele vai fazer hoje. Pois ele terminou o culto, ele foi lá encontrar com o pastor, falar com o pastor: ô pastor, mas se o irmão fulano tivesse vindo nesse culto, quer dizer, nada é para ele, nada é para ela, tudo é para os outros. Já tem aquele que diz: o culto foi para mim. Há pessoas que entram no escritório e dizem: eu já recebi a resposta, vim apenas confirmar. Antes, seguindo a verdade em amor, que é em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, isso é fomentado por um desejo. É um desejo íntimo de ser submissa, de ser submisso. É virtude, a submissão é virtude. Não é ser boba, aspas, boba, ô boba, coitada da minha filha, é uma boba, o que ela suporta? Coitado do meu filho, ser um bobo, não. Meu filho é um cristão, meu marido é um cristão, minha esposa é uma cristã. Agora ela luta, ele luta de um lado, ela luta do outro. Agora, quando só um faz a força, a canga fica atravessada. Boi de carro, tem uns boi mais malandros, ele precisava de ferrão, porque ele ia ficando para trás, o outro, digamos, da direita, ia para frente, a canga ficava assim. Aí ele mete o ferrão no que está ficando para trás. Aí ele sacode o rabo assim e acorda, não? Ferrão. É luta a dois.
Antes, seguindo a verdade em amor, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aí cresce. Cresce, não tem que conseguir através de contrariedade. É triste. Você tem que sorrir, você tem que sacudir a cabeça. É triste quando aquilo está te amargurando por dentro. Mas você está amargurado, porque essa irmã aqui mostra, porque ela não consegue ser submissa. Ouça aqui, deixe-me apenas citar atrás, por um minuto, e ler alguma coisa para vocês. Aí lê em Efésios, justamente isso, para o aperfeiçoamento do corpo, para o aperfeiçoamento da igreja. Então ele termina dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Voltamos. A palavra santo, literalmente separado. Agora, nós não temos que interrogar, nós não temos que exortar, porque é uma igreja separada. Você é separada do mundo, você é separado do mundo, mas a coisa te rodeia de perto. Nós estamos ainda na terra. Tem escola, tem empresas, trabalhos. Tem que comprar, tem que vender, tem que vestir, tem que calçar. Agora aqui, é mediante isso aqui. Você pode marcar aí, eu gosto sempre de citar Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está proposta. Porque um abismo chama o outro. A fé chama a virtude chama conhecimento, o conhecimento chama a temperança chama a paciência
A paciência chama piedade. A piedade chama o amor fraternal. Olha aí, a estatura do varão perfeito. Você quer viver com uma pessoa que tem a estatura do varão perfeito? Sem aproveitar dela? Sem constrangê-la a fazer coisas que ela sofre por causa daquilo? Você quer fazer isso? Que farei de Jesus chamado Cristo? E Cristo está dentro de sua casa. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra poder do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais aflições, viveu numa sala de experiência, contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu disse ali, qual é a próxima que não vai vir mais? Qual é o próximo que vai, por motivos justos até, não vai dar a sua voz mais, não vai dar o seu dedilhar? Qual é o próximo diácono? Qual é o próximo pregador? Mas eu não encontro aqui uma igreja de desanimados. Eu vejo uma igreja de animados. De um povo que pontilha a palavra de Deus com o amém. Fraco, na verdade. Às vezes sentindo tontura. E procura não deixar os outros perceberem. E tem que aparecer como forte, como cheio de vida, cheio de saúde. É esse povo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que é isso? A unidade da fé. Todos crendo da mesma forma. Bom, nós cremos da mesma forma no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos da mesma forma no profeta. Nós cremos da mesma forma, todos nós, do sacrifício do Calvário. Mas isso vai estendendo. Isso vai estendendo. Até aqui está fácil. Mas nós cremos que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante arrependimento, na meia volta, nos dá direito do dom do Espírito Santo. Não é no plural, é o dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo podem ser usados sem arrependimento, é usado para comércio, os dons carismáticos, mas o dom do Espírito Santo
é para formar a unidade da fé. A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, esforçando-se unanimemente. O carro de boi, aquelas 6 juntas de bois, o carro cheio de milho, e subindo aquela ladeira, mas todos eles fazendo força igual. Era bonito, não precisava de ferrão, apenas de uma palavra de ânimo. Vamos, Jucoso, vamos, Amarelo, vamos, Tagarela. A estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento, eu conheço o Filho de Deus. Eu conheço não só na cabeça, eu conheço no meu sangue, conheço no meu corpo, conheço dos pés à cabeça. O Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da a estatura completa de Cristo. Para que sejamos, ou não, espera, para que não sejamos mais meninos. Graças a Deus, graças a Deus, que essa igreja não é formada de meninos. Crianças, nós temos muitas, mas mesmo as crianças não são meninos na fé. É maravilhoso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Mas Paulo disse, não, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E a igreja estava daquela forma, unânime, correta nos dons, que ele não precisou mexer com isso a respeito de Éfeso. Os dons. Mas temo que depois ele estava despedindo. Entre no meio de vós lobos vorazes. Pelo engano, ouçam. E que doutrina! Não foi assim que nós aprendemos. Não é assim que eu aprendo. Por isso, cada um tem que ter a sua mensagem. Tem que pegar a sua mensagem, cada mensagem. Engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade. E esperar o quê? Segundo a verdade. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Ouçam. Vocês estão ouvindo? Digam amém. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele. O que? Amanhã? Não. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
crescendo naquele, oh, sim, crescendo nele. Isso é o profeta pregando, crescendo nele. Dê o teu melhor para o mestre. Não se tem que apelar para uma igreja, para um grupo de crentes chegar onde eles já estão. Não. Não são gritos. Estou vendo, às vezes tem hora que a gente pensa que para Deus ouvir tem que gritar com toda a força do pulmão, senão Deus não escuta. O seu dia está ganho. Aleluia. Já ganhei o meu dia. Já ganhei o meu dia. Aleluia. Você pode cantar? Você pode louvar? Você pode trabalhar? Você pode dedicar seu tempo? Vejo essas meninas aí como dedicam o tempo. Quando uma vai casar, a irmã Vera fala, é mais uma daqui uns dias. Mais uma. Mas até o dia de nascer, não é? Aleluia. Dá glória a Deus. Graça, graça. Ó, você que não veio, você que não ouviu, não parou para ouvir a sala de experiência, perdeu. Você levou um prejuízo muito grande. Deus abençoe. Vai lá.